Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos trabalhar com os gêneros textuais. Então pessoal, por que é importante a gente entender e conhecer os gêneros textuais? Existe uma gama muito diversificada de gêneros no nosso dia a dia. Quando você lê um jornal, quando você lê uma revista, quando você lê uma bula de remédio, ou mesmo quando você vai fazer uma receita, você está lidando com diversos gêneros textuais. Conhecer as peculiaridades de cada um deles é muito importante para que a gente possa entender melhor, compreender e transformar essa informação em algo eficaz. Então, vamos para o vídeo? Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os gêneros textuais e eu quero apresentar para vocês aqui 5 tipos principais de gêneros textuais. São gêneros maiores, ou algumas pessoas classificam como tipos textuais. Tá? O gênero narrativo, descritivo, argumentativo, o informativo e o injuntivo. Nós vamos falar um pouco a respeito das características de cada um deles e citar alguns exemplos. O primeiro que nós vamos falar aqui é o texto narrativo. O que é um texto narrativo? O texto narrativo é um tipo de texto que esboça ações dos personagens num determinado tempo e espaço. Geralmente ele é escrito em prosa e nele são narrados, ou seja, são contados alguns fatos e acontecimentos. Alguns exemplos de textos narrativos são romance, novela, conto, crônica e fábula. O professor Tiago vai desenvolver em uma próxima aula o detalhamento de alguns desses gêneros do texto narrativo. Aqui hoje nós vamos falar de uma maneira mais geral a respeito desses textos. Então, pessoal, para começar, vamos falar um pouco a respeito do texto narrativo. Uma das coisas importantes da gente mencionar aqui é a estrutura da narrativa. O texto narrativo tem tempo, que pode ser presente, passado ou futuro. Sempre se passa em um determinado espaço, né, um local onde a narrativa vai se desenvolver. Tem personagens. Esses personagens podem ser divididos em protagonistas, que são os personagens principais, os antagonistas, que são os vilões, no caso, né, os contrários aos personagens principais, e personagens secundários, terciários, que vão se desenvolvendo no decorrer da obra. O texto narrativo possui um narrador, que pode ser em primeira ou em terceira pessoa, e possui um enredo. Esse enredo é o desenvolvimento da obra, então ele vai ter um início, vai ter um clímax, que é o momento principal, e vai ter o desfecho, que é o fim. O texto narrativo tem tipos de narrador. Pode ser um narrador personagem, que vai estar em primeira pessoa, ou seja, o narrador faz parte da história, do enredo que está sendo contado. Pode ser um narrador observador, que vai contar uma história de um ponto de vista de terceira pessoa, ou seja, ele não participa dos fatos que estão acontecendo. Esse narrador também pode ser onisciente. O que significa isso? Ele sabe de tudo o que se passa. Geralmente, o narrador onisciente ocorre em terceira pessoa. O narrador onisciente ele tem consciência de todos os fatos. Então ele sabe de tudo o que está se passando na cabeça do personagem, durante a história dos outros personagens também. E nós temos também os tipos de discurso narrativo, que são o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Nós vamos falar um pouco a respeito desses tipos de discurso, beleza, pessoal? Então aqui os tipos de narrador. Primeiro, o narrador personagem. Vamos ver esse exemplo aqui que eu coloquei. E eu, repentinamente, ouvi a porta batendo forte. Levantei da cama, com medo me fazendo tremer da cabeça aos pés, e fui verificar as trancas das portas da casa. Pessoal, quando a gente tem aqui o narrador personagem, notem que os verbos estão todos na primeira pessoa, tá? Na primeira pessoa do singular, que vai identificar exatamente o personagem. Eu ouvi, eu levantei, eu fui. Então, o narrador personagem é um narrador em primeira pessoa. O narrador observador, por outro lado, é um narrador que vai estar observando de fora os fatos do enredo. Então, observem aqui. Pedro, repentinamente, ouviu a porta batendo forte.
levantou da cama e foi verificar as trancas da porta da casa. Nesse caso aqui, Pedro é o personagem e nós estamos observando o Pedro de fora da história. Então, quando nós colocamos o narrador observador, a pessoa do verbo muda também. Então, Pedro ouviu, Pedro levantou, Pedro foi verificar as trancas da porta da casa. Um terceiro exemplo aqui, eu vou colocar o exemplo do narrador onisciente, que é o narrador que sabe de todas as coisas. Pedro repentinamente ouviu a porta batendo forte. Levantou-se da cama com um medo que o fazia tremer da cabeça aos pés e foi verificar as trancas das portas. O que esse trecho aqui tem de diferente? Em primeiro lugar, nós vemos as emoções de Pedro sendo narradas pelo narrador. Então, quando a gente fala aqui que Pedro levantou-se da cama com um medo que o fazia tremer da cabeça aos pés, essa emoção só é possível de ser narrada se o narrador for onisciente. Ok, pessoal? Porque se não for um narrador onisciente, como que ele vai saber o que o Pedro estava sentindo? Então essa é a característica que a gente dá dos narradores oniscientes. Sobre os tipos de discurso narrativo, nós temos aqui 3 formas de inserir as falas dos personagens durante o desenvolvimento da história. A primeira delas é o discurso direto. No discurso direto, usualmente nós colocamos o travessão para demonstrar a marca de que a fala que vai vir a seguir é a fala do próprio personagem. Então nós temos aqui: mãe, você ouviu o barulho das portas? Foi tão forte? Não, Pedro, não ouvi nada. Essa alternância do diálogo entre Pedro e a mãe é marcada pelo travessão. A primeira frase é a frase que Pedro fala para a mãe e a segunda é a resposta da mãe para o Pedro. Então a gente marca aqui exatamente essa transição no diálogo de Pedro com a mãe. No discurso indireto, por outro lado, nós inserimos dentro da própria narração as falas dos personagens. Então observem aqui no exemplo. Pedro perguntou à sua mãe se ela havia ouvido o barulho das portas. Ele achou o barulho muito forte. Ela o respondeu que não havia ouvido nada. Então a gente insere na própria fala do narrador as falas dos personagens sem nenhum auxílio de travessão para marcar essa diferença de fala. Por último, nós temos o discurso indireto livre, em que a gente vai ter uma mescla dessas duas formas. Então observem aqui o exemplo. Pedro perguntou à sua mãe se ela tinha ouvido o barulho das portas. Foi tão forte. Ela respondeu que não havia ouvido nada. Na primeira frase, nós temos aqui um discurso indireto, pois o narrador mostra a fala do Pedro. Em seguida, nós vemos a própria fala do Pedro intercalada. Foi tão forte. E nós retornamos para o discurso indireto. Ela respondeu que não havia ouvido nada. Então aqui já é a resposta da mãe. Então essa inserção, essa mescla de discursos faz com que a gente chame esse discurso de discurso indireto livre. Ok, pessoal? Então, pessoal, esses 3 tipos de discurso narrativo são estratégias que o escritor pode utilizar para dar mais vida ao texto, para dar mais dinamicidade ao texto e dar uma perspectiva mais imersiva para o leitor dentro do texto, ou seja, o leitor entrar de fato dentro da história, ok? Então, em seguida nós vemos o texto descritivo. O que é um texto descritivo? Texto descritivo é aquele que detalha de maneira pormenorizada os aspectos de um determinado lugar, acontecimento, pessoa, objeto ou animal. O objetivo do autor é justamente transmitir as impressões, qualidades, sensações, características e observações sobre aquilo que está sendo detalhado. Predomina nesse tipo de texto a função referencial. Lembra que a gente falou na aula de funções da linguagem sobre a função referencial? É aquela função denotativa, aquela função que tem como objetivo trazer as informações da maneira mais precisa e próximas da realidade? Então, o texto descritivo é exatamente isso. Ele tem como objetivo trazer uma descrição detalhada da realidade. E essa realidade tanto pode ser objetiva, material, quanto pode ser subjetiva.
Quando ela é uma descrição objetiva, nós temos da seguinte forma: a cidade é pequena e pacata. Lá, todas as pessoas se conhecem. O que há são praticamente algumas lojas, uma escola, uma igreja e uma praça central com alguns quiosques. Quando a gente lê esse trecho de descrição objetiva, a gente vê o lugar sendo colocado de uma maneira clara. O objetivo da descrição é poder fazer com que a gente consiga visualizar essas imagens. Já a descrição subjetiva vai trazer alguns pontos de vista pessoais daquela pessoa que está realizando a descrição. Observem aqui no exemplo. A bela cidade é pequena e pacata. Lá, todas as pessoas se conhecem tanto que parecem familiares reunidos. O que há são praticamente algumas lojas, não tão interessantes. Uma escola velha, mas muito parecida com as que eu estudei. Uma igreja que parece um monastério antigo. E uma praça central com alguns quiosques que trazem um pouco de vida à cidade. Esses termos em negrito, eles não são objetivamente o que está na imagem, mas trazem uma carga de subjetividade da pessoa que está fazendo a descrição. Então a gente vê aqui traços subjetivos de quem está realizando a descrição. Lembrando também, pessoal, que quando a gente faz uma descrição objetiva, nós podemos descrever o psicológico, e isso é uma estratégia muito recorrente dentro da narração. Muitas vezes um narrador opta por fazer a descrição do que o personagem está pensando de maneira detalhada. Então, os tipos textuais, narrativo e descritivo, se misturam muito. Um dos períodos literários que mais utilizou a descrição como recurso de narrativa foi o realismo. O próximo tipo textual é o texto informativo. O texto informativo também tem como principal característica a função referencial. Ele é um texto em que o escritor expõe brevemente um tema, um fato ou uma circunstância para um leitor. Trata-se de uma produção textual objetiva, normalmente em prosa, com linguagem clara e direta. Tem como objetivo principal transmitir a informação sobre algo, estando isento de duplas interpretações. Então é um texto, pessoal, que prima pela clareza e pela objetividade. Tudo bem? E aqui é muito interessante, quando a gente fala de clareza e objetividade, a gente optar pela forma em prosa e não em verso. Porque a estrutura de escrita em versos já mostra a intenção do leitor de criar um aspecto subjetivo, de trazer um lirismo, de trazer o ponto de vista de um emissor. Então já mudaria a função da linguagem, de função referencial para função emotiva. Então, por isso, a principal forma de expor uma notícia em prosa e não em versos. Nós temos como exemplo as notícias, as reportagens e os editoriais. E o professor Tiago, numa próxima aula, vai fazer o detalhamento desses 3 gêneros textuais dentro do texto informativo. Geralmente, a notícia e a reportagem são feitas em terceira pessoa, e os editoriais algumas vezes podem ocorrer em primeira pessoa, mas predominantemente o tipo informativo ocorre em terceira pessoa. É muito comum também termos a presença de títulos, subtítulos e leads, que vão fornecer ao leitor a informação básica sobre o conteúdo, geralmente no primeiro parágrafo do texto. Os temas mais comuns são sociais, políticos, econômicos, históricos, e tem muito a ver com a realidade, com o cotidiano das pessoas. É um texto que prima pela linguagem simples, clara, dinâmica e objetiva. É um texto que possui como padrão a linguagem formal, ou seja, as normas da gramática são seguidas ao pé da letra. E como eu já falei, a função predominante da linguagem é a referencial, porque tem como objetivo transmitir a informação de maneira mais precisa e objetiva possível. O próximo tipo textual que nós vamos abordar é o texto argumentativo. O texto argumentativo tem como objetivo apresentar argumentos para se comprovar uma tese ou um ponto de vista. É o tipo de texto mais comum em provas e exames de vestibular, pois permite conhecer a capacidade de um escritor de defender as suas ideias. Por isso prima pela clareza, pela objetividade e pelo poder de convencimento, que geralmente vem da força dos argumentos que são apresentados. Então, pessoal, o texto argumentativo é o texto que vocês mais vão trabalhar para realizar a prova do PAS e a prova do Enem.
Nesse tipo de texto, nós vamos apresentar argumentos e precisamos ser convincentes para que o leitor entenda que os nossos argumentos são bons e assim a gente consiga comprovar a nossa tese, ou seja, aquilo que a gente está defendendo. Então, nós temos aqui como exemplos os textos dissertativos, argumentativos, que vocês tanto vão produzir agora, teses, resenhas, artigos acadêmicos, textos científicos, sempre são textos argumentativos, pois são textos que tentam comprovar uma teoria, comprovar uma tese a respeito de alguma questão. Tá? E esse texto, ele, em geral, tem uma estrutura fixa definida. Esse tipo de texto tem uma introdução, em que você vai expor as informações necessárias para informar o que é o tema que vai ser explorado e a apresentação inicial dos seus argumentos. O desenvolvimento, que é a parte em que você vai apresentar esses argumentos de uma maneira relevante e aprofundada para comprovar o que você apresentou como tese na introdução. E uma conclusão, onde você vai retomar e fazer a síntese daquilo que você discutiu no texto. Tá? Então vai ser o encerramento do texto com a retomada da ideia central. Esse tipo de texto vai ser muito explorado por nós durante esse ano, então, como hoje é uma aula só de apresentação dos gêneros, nós não vamos aprofundar muito, tá, pessoal? Por fim, o último tipo de texto é o texto injuntivo. O texto injuntivo ou instrucional está pautado na explicação e no método para a concretização de uma ação. Ele indica o procedimento para realizar algo, por exemplo, uma receita de bolo, uma bula de remédio, um manual de instruções, editais e até mesmo alguns anúncios publicitários e propagandas. É talvez um dos tipos de texto mais comum da realidade de vocês. Né? Hoje nós temos um formato híbrido de texto injuntivo que são os tutoriais do YouTube. Tá? Então, quando você vê um vídeo do YouTube que está explicando sobre alguma coisa, os vídeos de unboxing a respeito de coisas que as pessoas compram são bastante caracterizados por essa injunção, ou seja, pela instrução. Prescrições médicas também, ou seja, quando o seu médico te dá uma receita e te fala como que você deve usar essa receita. Então, nós temos como características desse tipo de texto as instruções, o uso de verbos no imperativo, são direcionados diretamente para o interlocutor. E por isso, nós vamos ter uma outra função da linguagem envolvida, que é a função apelativa. E são textos que primam pela objetividade, uma vez que é necessário que você consiga mostrar passo a passo para a pessoa a instrução a respeito daquilo que ela está fazendo. Vou colocar aqui um exemplo para a gente observar. Um exemplo de uma instalação. Prefira sempre os serviços da rede de assistência técnica tal, para realizar desde a instalação até a manutenção de seus produtos com tranquilidade e segurança. Primeiro passo. Veja se a tomada onde o produto será instalado tem o novo padrão plug, segundo o Inmetro. Segundo passo. Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta do plug de sua lavadora. Terceiro passo. Nunca altere ou use o cabo de força de maneira diferente da recomendada. Se o cabo de força estiver danificado, chame a rede de serviços tal para substituí-lo. Quarto passo. Verifique se o local de instalação possui as condições adequadas indicadas no manual do consumidor. A pressão da água para abastecimento deve corresponder a um nível de 2 a 80 centímetros acima do nível da torneira. Recomenda-se que haja uma torneira exclusiva para a correta instalação da mangueira de entrada. Então, como nós podemos ver aqui, existe a predominância de verbos no imperativo, porque ele está dando as instruções. Segunda característica, que é um texto construído em passos, para que a pessoa possa realmente seguir esses passos e chegar ao objetivo. Terceira característica é a função apelativa, ou seja, é um texto completamente voltado para a interlocução, para o contato com essa outra pessoa que está do outro lado fazendo a instalação. Então nós vemos aqui 3 características do texto injuntivo. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito dessa aula, podem deixar aqui na guia do Google Classroom, que eu vou responder as dúvidas de vocês. Continuem acompanhando as nossas aulas. E por hoje é só. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.